Pois é, Sérgio, nós estamos aqui no Hospital Primavera, onde foi montada uma estrutura especial na parte externa justamente para atender esses pacientes que chegam com esse quadro gripal. Aqui conosco o médico Dr. Rodrigo Cabral, que é o coordenador do atendimento de urgência. Dr. Rodrigo, bom dia. Desde quando vocês implantaram esse sistema aqui do lado de fora, no dia 20 de março, já realizaram quantos atendimentos de pessoas, de pacientes que chegaram com esse quadro gripal? Bom dia, nós iniciamos esse atendimento às doenças respiratórias dia 20 de março e lá para cá nós já atendemos cerca de 1.300 pacientes. A maioria com sintomas leves, podendo ser dispensados para casa, e alguns poucos precisaram do internamento. Desses pacientes que foram atendidos aqui, houve algum desses a necessidade de fazer o teste para verificar o Covid-19? Sim, a partir do momento que o Ministério classificou como doença de transmissão comunitária em todo o território nacional, houve uma restrição na indicação dos testes, né? Então os testes eles agora estão sendo indicados para os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, são aqueles pacientes que têm um desconforto maior, que normalmente precisa de uma internação. Nesse período a gente já coletou cerca de 39 exames, né? Fizemos, tem 4 ainda aguardando o resultado, tivemos 4 confirmações nesse período. Então, dessas 4 confirmações, esses pacientes, em que estado eles estão? Ainda estão em tratamento? Houve a necessidade de internação de algum deles? Temos um paciente ainda confirmado em internamento em cuidados intensivos. Como é que está o estado de saúde hoje desse paciente? É um estado grave, é um paciente que se encontra na UTI, mas ele vem estável desde o seu internamento. É um paciente de que idade? Qual o histórico dele? Ele tem um histórico de viagem ou contato com alguém? Ele tem histórico de contato com um familiar que veio do exterior, né? É um paciente idoso e que tem algumas comorbidades. Doutor Rodrigo, a importância de montar uma ampliação do serviço nesse momento de crise? Então a importância, na verdade, como você bem falou, isso é uma ampliação, né? A única coisa diferente do paciente que procura a nossa urgência é esse fluxo. Então o paciente que chega para o Fast Track, né, para o nosso atendimento das doenças respiratórias, ele tem toda a estrutura que o hospital oferece. Exame laboratorial, exame de imagem, ele só tem um fluxo diferenciado. Esse fluxo visa principalmente a gente evitar o contato com outros pacientes. Doutor Rodrigo, vou pedir só para o senhor colocar o microfone um pouquinho mais próximo, Okay. Porque o senhor não tem o hábito, né? Para a gente ouvir melhor as explicações. Então, esse fluxo também é mantido dos outros pacientes, né? Nós continuamos com o atendimento normal da nossa emergência, né? Os pacientes que têm um quadro gripal ou alguns sintomas respiratórios, eles seguem esse fluxo diferenciado justamente para evitar um contato e uma possível exposição aos outros pacientes. Mas toda a nossa estrutura hospitalar está disponível para esses pacientes que são atendidos aqui no Fast Track. Doutor Rodrigo, eu vou pedir um minuto do senhor para a gente, Sérgio, exibir uma reportagem que um perito da Secretaria de Segurança Pública, ele faz todas as explicações de como utilizar da forma correta o álcool gel 70. Para você que está em casa, para identificar um pouco mais, para ajudar a diferenciar o álcool original de procedência de um álcool de procedência duvidosa, tem algumas dicas importantes. Nós temos aqui, por exemplo, o álcool de uma procedência conhecida, confiável. O que você observa é uma certa consistência, ele é gelatinoso, é o álcool gel 70. Ele tem uma consistência e uma homogeneidade na presença dele. Outra coisa importante é sempre observar o rótulo. Muitas vezes os rótulos são colados ou a gente encontra também impresso. É muito interessante quando você observa na forma impressa, onde ele vem selo do Inmetro, a procedência, químico responsável, a fonte dos produtos que foram utilizados para desenvolver esse produto. Isso dá uma certa confiança, um odor característico. Uma outra situação, como eu disse, é o aspecto homogêneo. Se você vê uma cor meio pastosa, como já fui enviado aqui para o IAPF, meio amarelada, esbranquiçada, desconfie. A tendência do gel é ser nessa consistência. E lembre-se, para ação nas mãos é o álcool 70. Concentração maior do que isso
não vai surtir o mesmo efeito. E mais importante ainda, nunca esqueçam que o líquido que vocês estão utilizando, o álcool, é uma substância inflamável, ela tem riscos. Então, assim que passar nas mãos no corpo, nunca vá para uma zona quente, ou seja, cozinha, por exemplo. Pois é, Sérgio, a gente agora vai conversar com a Paula Franco, que ela é chefe da enfermagem aqui do atendimento de urgência, também aqui do Hospital Primavera. E com a Paula, eu gostaria de a gente intensificar, Paula, primeiro, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. A gente intensificar esses sintomas que são tão parecidos com a gripe e qual o momento desse paciente ele realmente dizer, não, agora eu preciso ir a uma unidade de atendimento. Bom dia, Sara, bom dia, Sérgio. A gente orienta que esses pacientes evitem ao máximo, né, a busca pela unidade de emergência ou de qualquer outra unidade hospitalar e orienta que a hora necessária de buscar por esses atendimentos é o momento que ele não estiver suportando mais os sintomas em casa, febre alta, persistente, tosse, congestão nasal, coriza. Então, as medidas que vão ser adotadas aqui para esses pacientes com sintomas leves são medidas comuns que a gente poderia estar adotando em casa. Os pacientes que devem buscar a unidade de emergência são pacientes com sintomas mais acentuados, que não conseguem tratar em casa nenhum esses sintomas, né? E aí sim precisam buscar a unidade de saúde. Um desconforto respiratório mais acentuado, que tem tomado medidas em casa e não tem surtido efeito. Esses pacientes devem buscar. Os pacientes com sintomas leves, eles podem buscar se eles não estiverem se sentindo seguros, mas eles vão ser orientados a tomar medidas que a gente já poderia tomar em casa. O uso de medicação comum que a gente já faz no dia a dia, manter o isolamento social, né? Então, a orientação é que os pacientes com os sintomas acentuados busquem pela unidade de emergência. Até porque há essa orientação da Organização Mundial de Saúde em que a pessoa só vai realmente no caso extremo porque ela pode estar com uma síndrome gripal normal, né, aquela que já é mais corriqueira. Sim. E essa ida, né, ao hospital, ela pode acabar até sendo infectada pelo coronavírus. Exatamente. Em anos anteriores, esse período é um período bastante comum, sabidamente conhecido como período de virose. E a virose, ela apresenta os mesmos sintomas que o coronavírus. Então, às vezes, as pessoas procuram, estão apresentando um quadro de virose comum e acabam se expondo, inclusive, a outras pessoas que, nesse momento, precisam buscar a unidade de saúde e acabam se contaminando aí. Então, a gente orienta realmente que as pessoas só busquem por atendimento na unidade de saúde quando elas não estiverem tolerando ou não estiverem conseguindo resolver os sintomas que a síndrome gripal apresenta. Aproveitando que a senhora está aqui conosco, só para a gente encerrar essa entrevista, reforçar a questão da higiene, da lavagem das mãos, dos cuidados, para evitar essa contaminação. São medidas essenciais, né? E a gente tem visto o uso de forma muito indiscriminada de alguns EPIs, que não substituem a necessidade da higiene das mãos, né? E o que a gente tem buscado muito orientar a população é a fazer o uso adequado do momento da higiene das mãos, do álcool gel, não substitui a necessidade de higienizar as mãos, o uso de uma máscara, por exemplo. Então, usar a forma adequada a máscara quando for necessário e sempre em qualquer situação, a higiene adequada das mãos, com álcool ou com água e sabão. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, Sérgio. Esse é o momento realmente da gente trazer essas informações passadas pelos profissionais de saúde, porque essas sim são as informações precisas, as informações que realmente vão fazer efeito junto à população e que a gente sim vai conseguir controlar essa pandemia. Sérgio. Perfeitamente. Minhas são as suas palavras, Sara Medeiros, minha prezada. Paula Franco também, de uma maneira didática, Sara. De uma maneira didática, gente, é explicar exatamente